Esta aula refere-se à disciplina de Programação em Microinformática e o tema Tabela Verdade e apresentará um exemplo prático dentro da análise de riscos em seguros. Bom, aqui então, no exemplo prático, temos um exemplo bem simples dentro de uma planilha de Excel de uma seguradora, né, uma seguradora inventada aqui, Empresa Security, em que aqui embaixo temos um questionário de avaliação que o proponente irá preencher na hora de interesse aí de fazer o seguro, né, de contratar o seguro. Temos alguns fatores aqui de risco, né? O nome dele tudo bem, é cadastral. Data de nascimento já entra como fator de risco, né, para calcular a idade, o CEP, estado civil, quanto que ele usa no dia, né, o veículo, se ele trabalha, se ele estuda, se ele mora em casa ou apartamento, se possui alarme no veículo, se menores de 24 anos utilizarão o carro, que também é um fator de alto risco, se ele sofreu sinistro nos últimos 2 anos, e aí, finalmente, o valor do veículo para ser calculado, né, o orçamento, o prêmio que ele vai ter que pagar, né, se for contratar o seguro, e para classificar o risco como alto ou baixo, né, a descrição do risco. Aqui, será identificado como risco baixo todo valor que for zero, né, o risco baixo então será zero, e o risco alto será identificado como 1. Então, foi criado aqui um botão, né, com algumas macros. Dentro dessas macros tem exemplos de C e C encadeado, e aqui nas células também para calcular, para identificar o risco, também será utilizado muito C e C encadeado. Então, para preenchimento aqui desses campos, vamos clicar em processar, entrar com o nome aí também inventado, né? Só para exemplo. Tudo inventado, data de nascimento, um CEP também. Se ele é casado, solteiro, é casado, mora em casa sim, possui garagem também, sofreu sinistro nos últimos 2 anos sim, trabalha, possui estacionamento no trabalho, não estuda e, portanto, não possui estacionamento onde estuda. Menores de 24 anos não conduzirão o veículo, possui alarme, o valor do veículo dele vamos supor que seja 35 mil. Ok. Então, aqui foi preenchido os campos aí com o nome dele, então tudo que foi colocado lá, né, no questionário. Então, veio agora para cá, né? Isso daqui é tipo um histórico de cadastros, né, com os fatores de risco aqui. Embaixo foi identificado cada fator como baixo risco ou alto risco, todos os fatores. E para a identificação desses fatores já foi utilizado, então, um exemplinho de C. Por exemplo, aqui na idade. Se a pessoa, né, se na célula tiver uma idade menor do que 24 anos, então o valor que será retornado é o valor 1, que representa alto risco. Se verdadeiro, então, retorna 1. Se falso, retorna 0, que é baixo risco. No CEP aqui foi todos identificado como 1, porque aqui não tem como fazer alguma seleção, né? Então, só em alguns casos aqui que foi feito o C. Aqui no casado, né? Se for identificado como solteiro, aí é um alto risco, se não, baixo risco. Se a pessoa utiliza muito veículo, né, menor que 30, é baixo risco, se não alto. E assim por diante. Trabalha? Sim, então já é um alto risco. E aí assim por diante. Todos foram feitos C de acordo com o que mais produz um risco ou não, né? Aqui então foi colocado o valor do veículo e aqui foi utilizada uma outra função C, em que foi calculado aqui a moda, né, o que mais acontece dentro desse intervalo aqui de cada variável. Se dentro desse intervalo, então, mais acontece o alto risco, né, se a moda desse intervalo é igual a 1, que representa o alto risco, então traga alto risco. É como se fosse aí, né, o que mais aconteceu, né, o que mais que essa pessoa está produzindo aí para
para a seguradora. Então, retorna alto risco, se não, baixo risco. Aqui no caso, a pessoa retornou baixo risco. Aqui foi utilizada uma outra função C para calcular o prêmio, né, o orçamento aí desse seguro. Então, foi feito dessa forma. Se a descrição do risco aqui dessa célula for igual a alto risco, então eu quero que o valor do meu seguro seja 10%, 0,1, né, do valor do veículo. Se não, se representar um baixo risco, eu quero que seja 5% do valor do veículo. No caso aqui foi 5% do valor do veículo, 1.750. É legal evidenciar aqui que esse cálculo aqui de orçamento é simbólico também, não funciona bem dessa forma na vida real. Mas é muito utilizado, né, a função C ser encadeado para esse tipo de classificação, né, de risco. Então, esse exemplo aqui é bastante válido. Então, aqui dentro foi utilizado aqui, nessas duas células, a função C e nessas células aqui também de cada fator de risco. Dentro aqui do processar, né, temos as macros. Então, vamos lá no desenvolvedor aqui no Visual Basic. Aqui do lado, então, tem um módulo, né, chamando, né, ele apresenta o meu user form aqui com o questionário, né, aqui tem um questionário com tudo que nós preenchemos. E aqui no OK, então, foi criado aqui todo um programa. Todo esse programinha tá comentado para entendimento, né, da pessoa que for utilizá-lo posteriormente. Mas o importante aqui é apresentar a função C, né, o if, o else if e o else, né, que foi bastante utilizado aqui para preencher aquelas células de histórico, né, dos cadastros e dos fatores de risco, e para identificar o risco. Então, por exemplo, aqui, né, no estado civil, foi feito, né, se o campo, né, solteiro, foi o campo do questionário que foi preenchido, for verdadeiro, então se tiver como solteiro, então a célula de interesse, deve ser preenchida, né, receber o valor solteiro. Se, caso contrário, né, se ele estiver como casado, então ela deve receber o valor casado. E se estiver como separado, então recebe o valor separado. E assim por diante. Isso foi feito também para o quilômetro rodado, se trabalha, ó, quantos ifs foram utilizados. Então, a função if, ela é muito importante, muito útil dentro de um programa, dentro do VBA e de qualquer outra linguagem aí, ela é muito utilizada mesmo, né? E aqui, então, tem o if, e para finalizar, sempre tem que ser colocado o endif, né? Então, foi colocado isso em todos os fatores aí, ó. A maioria utilizou aí a funçãozinha if, né? A C. Então, é isso, né? Então, é para exemplificar que dentro do cenário aí de seguros, de análise de riscos em seguros, isso, a função C e C encadeado também é muito utilizado e é muito importante para chegar nos resultados aí, né, das seguradoras, da avaliação aí, nas estatísticas da empresa e da seguradora.